Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Nesta semana vamos falar sobre a intervenção de terceiros. A grosso modo, podemos considerar que a intervenção de terceiros é um fenômeno ou um mecanismo processual, como preferirem, que regula o ingresso de alguém, um terceiro, ou seja, o qual até então era estranho ao cenário das partes originárias do processo, e esse terceiro, seja como parte ou como seu coadjuvante. O saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira, em seus comentários ao Código de Processo Civil, afirma que terceiro é, abre aspas, quem não seja parte, quer nunca o tenha sido, quer haja deixado de sê-lo em momento anterior àquele que se profira a decisão, fecha aspas. O conceito de terceiro do professor Barbosa Moreira é relativamente simples e foi colhido de uma obra do ano de 2002, portanto vamos lapidar temporalmente os dizeres do processualista carioca. Sobre partes, a matéria já foi exposta em episódios anteriores, de modo que não é necessário um aprofundamento na temática. Entre mentes, vale reforçar as 3 situações em que alguém se torna parte no processo. 1. Quando ou instaurar. 2. Quando chamado a juízo. E 3. Quando intervir em processo já existente. A intervenção de terceiros é fato jurídico que modifica um processo já existente e aqui, desde já, é importante afirmar que a intervenção de terceiros não enseja na criação de um novo processo. Isso ficará claro à medida em que avançarmos no assunto. Dando continuidade. Dirá o professor Fred Didier Júnior em seu curso de Direito Processual Civil, volume 1, embasando-se na clássica obra Intervenção de Terceiros, do professor Cândido Rangel Dinamarco, que, abre aspas, são 2 as premissas fundamentais da teoria da intervenção de terceiros. A. Terceiros são todos os sujeitos estranhos a dado processo, que se tornam partes a partir do momento em que intervenham. B. O acréscimo de sujeitos ao processo, em qualquer hipótese de intervenção, não importa a criação de processo novo. A presença de um sujeito apenas entre colchetes torna o processo mais complexo, mas ele é sempre o mesmo. Fecha aspas. A intervenção de terceiros pode ser tanto espontânea, por exemplo, assistência, no caso de o terceiro solicitar para intervir no processo, quanto provocada, por exemplo, o chamamento ao processo ou a denunciação da lide, isso é, quando o terceiro for trazido, entre aspas, a juízo. As aspas no verbo trazer decorrem da constatação que a intervenção de terceiro sempre será voluntária. Não há como afirmar ou tentar qualquer fundamentação em sentido de que a lei obriga esse terceiro a ingressar e atuar no processo. Não há como, inquisitorialmente, trazer um terceiro a juízo. Medidas coercitivas podem ser tomadas sobre as partes, mas nunca sobre terceiros. O que pode ocorrer, todavia, no caso de o terceiro não intervir no processo, é de ter seu direito, de alguma forma, prejudicado. Aqui, essa afirmação ficará clara apenas quando adentrarmos na análise das espécies de intervenção de terceiros, o que, por ora, é metodologicamente impossível, portanto, acompanhe os próximos episódios do podcast. Pela regra, a intervenção de terceiro somente é autorizada caso o terceiro possua uma vinculação jurídica com a causa, ou seja, sempre que existir um vínculo entre o terceiro e o objeto litigioso. No Código de Processo Civil, a matéria está compreendida no título 3 do livro 3 dos sujeitos do processo, da parte geral, artigos 119 a 138. Esse tópico agrupa diferentes formas pelas quais os terceiros podem intervir no processo. São elas: 1. A assistência, 2. A denunciação da lide, 3. O chamamento ao processo, 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica e 5. O amicus curiae. Importante destacar que para os fins deste episódio falo sobre o Instituto pensando nessas 5 espécies.
Entre mentes, existem em leis especiais figuras muito similares a essas do Código de Processo Civil, bem como posso arriscar dizer que, na execução, além do cabimento das espécies anteriormente mencionadas, ou apenas de algumas, e aqui vai depender da doutrina que você acompanha, existem outras que são próprias dela. E nisso, por exemplo, poderíamos abrir espaço para falar sobre espécies típicas e atípicas de intervenção de terceiros, sendo as típicas as anteriormente mencionadas e atípicas as que não estão compreendidas entre os artigos 119 a 138 do Código de Processo Civil. Síntese demasiadamente grosseira, mas é isso. Antes de abordarmos brevemente sobre cada uma das espécies, o que faremos apenas para matar a curiosidade, vamos fechar a parte geral desse tema abordando dois últimos pontos, sobre o cabimento e sobre a classificação da intervenção de terceiros, respectivamente. Sobre o cabimento. Pela sua distribuição no Código de Processo Civil, acompanhando o que a doutrina afirma sobre o assunto, pode-se afirmar que a intervenção de terceiros pode ocorrer não apenas no procedimento comum do processo de conhecimento, mas também em procedimentos especiais e na execução. Um assunto que se debate constantemente é acerca do cabimento da intervenção de terceiros no rito próprio dos juizados especiais, Lei 9.099 de 95. Por um lado, no artigo 10º da Lei dos Juizados Especiais, afirma-se que, abre aspas, não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio, fecha aspas. Enquanto que no Código de Processo Civil, em seu artigo 1062, dispõe que, abre aspas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Fecha aspas. O tema é controverso, já vi decisões pró e contra o artigo 1062 do CPC. Aliás, se vale de alguma coisa, o FONAGE, pelo seu enunciado 60, admite o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis. No entanto, se a teoria do direito tem algum valor, sim, aquela que grande parte esquece no momento da interpretação da legislação, lex specialis derogat lege generale, ou seja, valeria o artigo 10 da Lei 9.099 de 95 e não o 1062 do CPC. E o enunciado 60 do FONAGE? Bom, se esse for o argumento, não esqueçam que os enunciados do FONAGE não possuem valor de norma jurídica. Aos que tiverem curiosidade, já escrevi sobre isso alhures. Agora, sobre a classificação. Podemos classificar a intervenção de terceiros a partir de dois critérios distintos. O primeiro é aquele que já foi comentado, no caso, conforme a iniciativa da medida, podendo a intervenção ser 1. Espontânea ou 2. Provocada. O segundo critério de classificação da intervenção de terceiros refere-se à proposta de ampliar ou modificar subjetivamente a relação processual. Aqui, a intervenção pode ser 1. Ad coadjuvandum, compreendida como a situação em que o terceiro busca cooperar com uma das partes originárias, ou 2. Ad excludendum, seria a hipótese de um terceiro buscar excluir uma ou ambas as partes originárias. Superada a parte geral do assunto, vou cumprir, ou pelo menos tentar, a minha promessa de discorrer brevemente sobre cada uma das espécies de intervenção de terceiros. Renovando, são espécies de intervenção de terceiros, conforme o Código de Processo Civil: 1. A assistência, 2. A denunciação da lide, 3. O chamamento ao processo, 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica e 5. O amicus curiae. A assistência espécie ad coadjuvandum, ela consiste na hipótese de um terceiro, na pendência de um processo, partidária ao resultado da prestação jurisdicional para uma das partes, intervenha em favor dessa. Sobre a denunciação da lide, é uma espécie de intervenção de terceiro provocada. O terceiro é provocado a integrar o processo, visto uma demanda lhe ser dirigida. Ela pode ocorrer tanto pelo autor quanto pelo réu.
Ocorre o chamamento ao processo, uma faculdade, quando o demandado chama para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual um terceiro que está juridicamente vinculado com a obrigação/dívida discutida no processo. Já o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consagrado muito antes do Código de Processo Civil de 2015, vide artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, exemplificativamente, objetiva a imputação da responsabilidade pelos atos ilícitos praticados por uma empresa aos sócios dela ou seus administradores. Por fim, o amicus curiae, o amigo da corte, ocorre quando, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, intervenha no processo para prestar auxílio ao juízo. É uma espécie bem interessante que particularmente me instiga em diversos sentidos. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa desta semana é a Farmyard Scene, do francês Védijon. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.